Olá, tudo bem com você? Estou de volta. Queria pedir para você curtir nosso canal, se inscrever, acompanhar as atualizações. Sempre tem assunto novo por aqui. E hoje eu vou falar sobre Venezuela. Isso aí. Vamos conversar um pouco sobre a Venezuela e saber os verdadeiros motivos por trás deste ataque contra o governo de Maduro e o povo venezuelano. E aí, companheira? Tá muito gostosa, companheira. Companheira Glaze, que tal me fazer uma visitinha íntima? Eu tô sentindo falta de ti e do Haddad e do poste. Ah, maldição! Senhoras e senhores, aqui é Márcio Sosokowski e esse é o Giro da Notícia RS. Esse vídeo de hoje, especial para vocês, é para desmentir a Glaze Hoffman, que fez esse vídeo aqui para o YouTube dela, para o canal dela, sustentando mentiras, defendendo a ditadura socialista assassina de Nicolás Maduro na Venezuela. A ditadura socialista assassina que vem matando desde 2014. E isso apoiada pela esquerda brasileira. Vamos fazer esse vídeo e vamos desmentir as besteiras que a esquerda brasileira vai falar. A narrativa política da esquerda brasileira. Venham comigo! Tu tá preso, babaca. Tu tá... O que de fato se esconde atrás dos ataques e da defesa de uma intervenção sobre a Venezuela? Vamos desmentir essa primeira mentira aqui. Nicolás Maduro é sim um ditador socialista. Isso significa que ele usa preceitos socialistas, comunistas, marxistas em seu governo. E o socialismo, o comunismo, o marxismo nunca dão certo, nunca funcionam. A história da humanidade mostra que o socialismo, o comunismo, o marxismo não funcionam. Só se matar todo mundo que discorda. Aí sim, o pessoal faz funcionar a força, pela violência. Nicolás Maduro é um ditador que quebrou a economia da Venezuela até o seu povo passar fome. Ninguém tem o direito na Venezuela de questionar Nicolás Maduro, ou pode ser preso ou assassinado. De fato, nos recentes dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2019, Maduro mandou fechar as fronteiras, impedindo nada menos que ajuda humanitária. Caminhões com comida e remédio foram queimados. Nós temos 15 pessoas que saíram feridas por causa das tropas de Maduro e temos 2 mortes confirmadas. Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. E lá o voto é facultativo, ou seja, participa quem quer. E 3 candidatos da oposição disputaram com Maduro, dentro das regras da Constituição da Venezuela e da sua legislação eleitoral. Aliás, você sabia que uma comissão externa, independente, acompanhou e atestou a validade das eleições na Venezuela? Isso mesmo. Um dos membros dessa comissão era o ex-presidente da Espanha, José Luís Zapatero. Zapatero é insuspeito, não é um homem de esquerda. E na época ele disse: não tenho dúvidas de que votam livremente. Como é que outros países se acham no direito de questionar o voto do povo venezuelano? Outra mentira da Glaze e da esquerda brasileira. As eleições na Venezuela foram fraudadas. Maduro excluiu os principais opositores, Henrique Capriles e o Leopoldo Lopes, de participar das eleições de 2018. Foram usadas urnas eletrônicas Smartmatic. Quase todos os candidatos acusaram as eleições de fraude e o principal, houve abstenção de 54%. Esse vídeo aqui do Maduro acenando para nada, é uma prova de que as eleições foram fraudadas, fraudulentas. E nesse meio tempo, Juan Guaidó assumiu como presidente interino da Venezuela. A ação coordenada
armada que está por trás dos ataques ao governo e ao povo da Venezuela nada tem a ver com a defesa da democracia ou da liberdade de oposição naquele país. Não é motivada por nenhuma preocupação com o povo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Pode assumir esse ano a presidência da OPEP, isso mesmo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Desde o governo de Hugo Chávez, há 20 anos, o país adota uma postura que entra em choque com os interesses dos Estados Unidos, porque eles defendem o seu petróleo. No passado, nós já vimos como os Estados Unidos reagem a esse tipo de postura. A ação coordenada dos países Brasil, Estados Unidos e Colômbia tem tudo a ver contra a ditadura socialista assassina de Nicolás Maduro, que nem deveria estar mais no poder. O presidente interino é Juan Guaidó e os recentes atos de Maduro para continuar no poder culminaram em violência e assassinato. Existe uma preocupação real com o povo venezuelano que morre de fome e de perseguição socialista. Vocês lembram do caso do Iraque? É um exemplo. Em nome de defender os direitos do povo e instalar a democracia, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Mais de 250 mil pessoas morreram e cidades foram totalmente destruídas. O rastro que ficou foi de fome, miséria e destruição. E agora, como estão? Tem democracia? O povo está bem? Os problemas acabaram? Ninguém mais fala do Iraque. Mas os Estados Unidos estão lá, bem posicionados para o petróleo do Oriente Médio. Gleisi falando do Iraque e do seu ditador. Vamos falar aqui então. O Iraque era comandado por outro ditador socialista, que era Saddam Hussein, ninguém menos que Saddam Hussein, do Partido Socialista Árabe Baath, de 1979 até 9 de abril de 2003. Saddam Hussein era aliado da esquerda brasileira por ideologia socialista, comunista e marxista. O ditador socialista Saddam Hussein controlava a imprensa com censura, não existia liberdades individuais e perseguia opositores com mentira, censura e violência. O Iraque tinha pena de morte para cristãos, para homossexuais e outras religiões que não fossem sunitas islâmicos. Vamos falar aqui sobre como a ditadura do Saddam Hussein, ditadura socialista, era genocida. O genocídio socialista que o Saddam Hussein empreendeu contra curdos, shabaks, yazidis, assírios, turcomanos e mandeístas pela Operação Anfal, de 1986 a 1989, com 200 mil mortos. E a invasão socialista ao Kuwait, que foi atacado e anexado ao Iraque. Inclusive tem esse videozinho muito bonitinho do Lula defendendo Saddam Hussein. Veja, a primeira conversa que o Bush teve comigo, dia 10 de dezembro de 2002, eu já estava eleito presidente da República e eu fui aos Estados Unidos. E o Bush começou a falar do terrorismo, do Bin Laden, do atentado às torres dos Estados Unidos, e que era preciso invadir o Iraque e acabar com Saddam Hussein, porque ele simbolizava o terrorismo. Primeiro, nós tínhamos certeza que o Saddam Hussein não tinha armas químicas, como eles inventaram. Foi uma mentira deslavada, do mesmo tamanho que o Ministério Público está inventando contra mim. Porque o Ministério Público, depois eu vou dizer isso. Pois bem, a única coisa que eu disse para o Bush foi o seguinte: presidente, e ele queria que o Brasil entrasse na guerra contra o Iraque, que o Brasil fosse aliado aos Estados Unidos, porque era preciso derrotar. Eu falei: presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não conheço o Iraque. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. Eu não conheço o Saddam Hussein, ele nunca fez nada para mim.
Eu não tenho problema com Saddam Hussein. Desestabilizar a Venezuela é a próxima meta. Trump e Bolsonaro são aliados nessa investida. Falam até em intervenção militar. Guerra, né, pessoal? Quem em sã consciência acha mesmo que a preocupação é com o povo? Se fosse isso, por que não estão falando da fome no Iêmen? Por que hostilizam os migrantes? Será que foi a mesma preocupação com os direitos humanos que fez Trump enjaular as crianças como animais? Vamos desmentir isso. Nicolás Maduro e a esquerda brasileira não se importam com as pessoas. Socialismo é um projeto de poder que visa colocar o mais antigo sistema de governo do mundo, a tirania. As pessoas comuns têm a sua igualdade na miséria, enquanto a elite, que o socialismo finge que não existe, fica com tudo do povo. A nossa Constituição, a Constituição brasileira e a tradição diplomática no Brasil se baseia no diálogo, nas soluções pacíficas e na não intervenção. Nossa política internacional é pelo respeito às nações soberanas e à autodeterminação dos povos. Quando George Bush quis envolver o Brasil na guerra do Iraque, o presidente Lula reagiu com altivez e disse para ele: nossa guerra é contra a fome. As dificuldades por que passa a Venezuela só foram agravadas pelas sanções e bloqueios impostos pelos Estados Unidos e seus aliados. Não foi a preocupação com o sofrimento do povo que fez a Colômbia se recusar a vender remédio para o governo venezuelano, mesmo este tendo dinheiro para pagar. O mesmo acontece com outros produtos, porque a Venezuela é muito dependente das importações. Enquanto os bloqueios e sanções permanecerem, o povo sofrerá e migrará, levando o sofrimento também para as regiões de fronteira, como acontece aqui no Brasil, no estado de Roraima. A Venezuela é um dos países mais ricos e nunca sofreu nenhum tipo de embargo econômico. Ela sofreu justamente com ideias socialistas, comunistas e marxistas, que nunca dão certo. Essa é a verdade. Foi a miséria, a fome, as perseguições da ditadura socialista do Nicolás Maduro que fizeram os Estados Unidos, Brasil e Colômbia se importarem com o bem-estar do povo venezuelano. A crise venezuelana tem impacto na América Latina e a saída não é o conflito, mas a solução pacífica, fruto da negociação política e de entendimento entre os países e entre as partes da própria Venezuela. Promover e incentivar esse diálogo, sim, seria um papel digno da grandeza do Brasil na região, e não colocar mais lenha na fogueira. Se tivesse um mínimo de responsabilidade com a paz, a ordem e a boa convivência entre os vizinhos, o governo brasileiro estaria defendendo o diálogo com a Venezuela e não acirrando os ânimos. Com essa postura intransigente e submissa aos Estados Unidos, Bolsonaro só tende a acelerar a crise. E uma intervenção por lá, gente, prejudicaria a todos nós. Quem começou a violência na Venezuela foi a esquerda socialista e comunista. Isso vem desde os tempos de Hugo Chávez e nesse tempo todo foi apoiado pela esquerda brasileira, que inclusive mandou o nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro para a Venezuela, para sustentar justamente essa situação de desigualdade, corrupção, miséria e fome. A esquerda não quer intervenção militar, pois isso prejudicaria ainda mais a esquerda. E, nesses tempos, onde Nicolás Maduro começou com a violência e assassinato, em fevereiro de 2019, PT, PSB, MST, PCB e outros partidos de esquerda, grupos de esquerda, já estão apoiando a ditadura socialista de Nicolás Maduro. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, clica no sininho para se inscrever e até o próximo. E uma intervenção por lá, gente, prejudicaria a todos nós. Não precisa concordar com Maduro, com seu governo ou com os processos institucionais venezuelanos.
para entender que, no caso de uma intervenção militar na Venezuela, o papel do Brasil, infelizmente, será o de bucha de canhão dos Estados Unidos.